Olá, seja bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, porque é mais fácil de achar. Pessoal, nesse vídeo, quero falar para vocês sobre atividade física e ansiedade, tá? Nesse trabalho aí. Então, é um trabalho curtinho, mas algumas coisas interessantes, né? Então, na apresentação, ele fala uma coisa sobre ansiedade, não tem isso no trabalho, né, mas só para a gente lembrar, né, a gente tem vários tipos, né, ansiedade social, aquela pessoa que tem medo do julgamento na sociedade, por exemplo, falar em público, tem ansiedade generalizada, né, ansiedade em relação a preocupação em relação a tudo, tem as fobias específicas, né, que, por exemplo, tem medo de barata, medo de aranha, tem a síndrome do pânico, tem o transtorno obsessivo compulsivo, que não é exatamente uma coisa da ansiedade, mas geralmente muitos reconhecem que ele resulta em ações para aliviar a ansiedade. Tem o estresse pós-traumático, né? Então aqui ele não especifica bem qual tipo de ansiedade, tá? Mas é só para falar que tem mais de um tipo, vamos pensar assim, né? E aí ele fala que a ansiedade, por exemplo, mais da metade dos pacientes não consegue ter bons resultados com terapia cognitiva, comportamental, ou com medicamentos como os inibidores da recaptação de serotonina, né? Então, daí, a necessidade de ter outras alternativas para lidar com esse problema, né? Então, e outra coisa que ele fala também é que o problema é que normalmente começa cedo na vida, ele comenta, né? Ou na infância, na adolescência, ou no início da fase adulta, ou seja, é complicado passar uma vida inteira com esses transtornos de ansiedade, né, ou sendo ansioso. Aí ele fala que já se sabe que a ansiedade pode prevenir, que a atividade física pode prevenir a ansiedade, inclusive que ele cita um trabalho, esse trabalho é sueco, né, ele cita um outro trabalho anterior da Suécia, que envolveu mais de 1 milhão de suecos e que relatou que um baixo grau de condicionamento cardiovascular estava associado a maior ansiedade. Mas aí ele fala que não se tem ainda a questão do tipo de intensidade, do tipo de atividade física, da intensidade, e principalmente que não tem uma separação entre homem e mulheres, né? Por exemplo. Então, nesse trabalho, ele tem como objetivo ver essa questão da ansiedade, mas separando por homens e mulheres, né? Então, o legal desse trabalho aí é que ele envolve quase 400 mil pessoas da Suécia, né? Então, ele tem dois grupos, claro, os que não fazem atividade física, e ele comparou isso com aqueles esquiadores de cross country, né? Aquele esqui cross country, e aí, principalmente, esses esquiadores cross country que participavam de uma prova que ele fala que é a prova mais comprida do mundo, que chega até 90, tem o nome, né, Valsa Lopel, não sei falar, mas que é a prova mais comprida do mundo, e isso durante 21 anos, tá? Até 21 anos. Então, eram 395.369 pessoas, sendo que 197.689 participaram na maratona, os outros eram controle, né, não esquiadores, e aí ele obteve os dados dessas pessoas nos bancos de saúde lá da Suécia, de uma série de fatores. E aí, o que é bem rapidinho, mas o que ele achou de interessante, né? Então, isso aqui, né, é desordem de ansiedade, e aí ele mostra que ao longo dos anos, ó, até 21 anos, olha que interessante, ele mostra que as pessoas que não são aquelas que participam da prova, ou seja, aquelas que não são ativas, desenvolvem mais ansiedade ao longo da vida, ao longo desse período de 21 anos, enquanto as que participam da prova não desenvolvem. Interessante, ele, para evitar qualquer contaminação, vamos dizer que a pessoa que tivesse já uma predisposição, ele, qualquer pessoa que tenha desenvolvido os transtornos de ansiedade nos primeiros 5 anos, eles tiraram. Tá? Interessante isso, né? Quer dizer, então ele falava assim, porque às vezes poderia ter uma relação assim que a pessoa, vamos dizer, não, a pessoa, vamos pensar nesses não esquiadores, não estão fazendo atividade porque são ansiosos e tem uma associação entre ser ansioso e não fazer atividade física. Então, e mesma coisa para o grupo ativo. Então, ele tirou essas pessoas que faziam que tiveram sintomas, a categorização de ansiedade nos primeiros 5 anos. E o que ele mostra é que essas pessoas que são ativas, né, elas têm até 60% menos desenvolvimento de ansiedade, né, aqui combinando os dois sexos, né. E aí ele mostrou também
que, agora separando por homem e por mulher aqui, ó, uma outra coisa que ele faz um trabalho interessante, assim, ele pega lá nas provas, né, nos diferentes anos, as pessoas que chegam em primeiro lugar para masculino e feminino, e aí faz assim, as pessoas que chegaram mais rápido, que é um tempo entre 100 e 150 maior do que o primeiro, ele vai ficando mais lento, né, de 150 a 200% maior, e as pessoas que chegam bem depois, um tempo mais que 200% maior do que o primeiro colocado. Ele mostra que no caso dos homens, ao longo dos 21 anos, não teve diferença, ou seja, a intensidade da prova, e ele usou isso para dizer assim, o grau de condicionamento físico não influencia nos homens. Mas é um dado interessante que ele mostra que no caso das mulheres, até 2 vezes mais ansiedade foi observada nas mulheres que fizeram a prova mais rápido, né? Então, as mulheres que fizeram a prova mais rápido desenvolveram 2 vezes mais ansiedade do que as mulheres que chegaram mais lenta. Mais uma coisa ele ressalta que é importante, que apesar disso, essa ansiedade das mulheres que são mais ativas ainda é menor do que a ansiedade dessas mulheres aqui. Desculpa, perdão, vamos lá. As mulheres que desenvolveram, né, as mulheres mais rápidas, que ainda foram mais ansiosas do que as mulheres mais lentas, a ansiedade delas ainda é menor do que a ansiedade das não esquiadoras, vamos dizer assim, corrigindo, né? E é isso, né? Então ele fala desse trabalho. Aquele trabalho é um detalhe interessante. Esse trabalho foi de 21 anos, aquele primeiro trabalho que ele já tinha falado dos suecos, que era de 1 milhão de pessoas associando um baixo condicionamento cardiovascular com menos ansiedade, com mais ansiedade, foi um acompanhamento de 42 anos. Então esse aqui meio que complementa, concorda com aquele, né? Que pessoas mais ativas são menos ansiosas, maior grau de condicionamento físico, meio que corroborando melhor, embora aquele foi um menor grau de condicionamento cardiovascular. E aí, um dado interessante é esse da mulher, que tem essa peculiaridade. Aí ele cita, pode ser questão que talvez as mulheres mais rápidas tenham uma questão de se cobrar mais, desempenho, aparência, enfim, ele faz alguns resultados, né? E ele também não entra nos mecanismos de exercício, né? Ele cita várias coisas, né? Que pode ser esse bem-estar de atividade física. Pode ser aquela questão da distração, de fazer atividade física não pensar no problema. Pode ser questão de mudar de receptor de dopamina, né? Em animais, né? Quando você faz atividade física, a dopamina vai para um tipo de receptor que é D2, que é um receptor de resiliência. Fala que as pessoas mais ansiosas têm mais cortisol, fala da questão da inflamação, do estresse, ou seja, ele só especula, mas, enfim, o dado do trabalho é esse, né? Pessoas que são mais ativas ao longo de 21 anos, sendo mais ativas, considerada a partir da participação dessa prova, né, ao longo desses anos, desenvolveram menos ansiedade. Então, é uma ideia bem interessante, né, para mostrar. Aqui tem até no canal vídeos mostrando que estresse crônico está ligado ao desenvolvimento de câncer, qualquer hora eu vou fazer de outras doenças, porque também já tem bastante indicação para doença cardiovascular, etc. E aí, uma boa notícia é que uma forma de combater um tipo aí de estresse crônico, essa questão de ser ansioso, pode ser feito através da atividade física. Muito interessante, não é? Então, eu sempre brinco com os meus alunos e falo assim, a gente tem na mão uma coisa que é fantástica, que é a questão do exercício físico, atividade física, etc. E a gente não valoriza, não recomenda tanto isso, às vezes, como uma coisa poderosa que ela realmente é, tá ok? Espero aí que você tenha gostado. Deixa o seu like, né? Já vi gente falando nos canais assim, se não gostou, deixa o like também. E é isso aí, né? Falando francamente com K, porque é mais fácil de achar. Até a próxima, um abraço.